Meu nome é Rita Mesquita, eu sou mineira de nascimento e sou bióloga de formação. Como que eu escolhi minha profissão? Acho que foi um pouco da minha relação ao longo da minha infância, muito cedo, de uma enorme apreciação pela natureza. As coisas mais legais que a gente fazia quando eu era criança eram coisas que a gente tinha um contato direto com a natureza. Eu fui uma criança que cresceu num apartamento que não tinha nem um jardim, nem um quintal. Eu dividia meu quarto com meus dois irmãos. Então, tinha aqueles momentos que meu pai, que sempre foi um homem muito ligado ao meio rural, e que sempre gostou muito do contato com a natureza, ele nos levava às vezes para passear. Finais de semana, a gente ia muito para o Parque Municipal, ali no centro de Belo Horizonte, e ele levava a gente para a gente ver os patos na lagoa, ver os pombos, as árvores. Esses eram momentos de muita alegria, então eu cresci valorizando muito esse contato, mas não porque eu tinha uma experiência no meu dia a dia. A outra experiência importante foi com o meu colégio. Eu estudei num colégio de freiras salesianas, Colégio Pio XII, ali no bairro do Gutierrez, Santo Agostinho. E esse colégio, as freiras, elas sempre tinham uma horta e tinham quintais assim muito bacanas. Eu me lembro muito que nos momentos de recreio, que era aquela confusão, eu sempre fui uma criança agitada, mas aquilo que eu mais gostava de fazer era fugir para o quintal das freiras, que nós estudantes nem éramos muito permitidos ir para lá. Mas para mim isso era um momento assim que eu tinha uma calma, uma paz, um sossego. Eu sempre relacionei isso com a natureza. E ao longo do tempo eu fui então avançando mais sobre isso. Claro que quando eu era criança eu não fazia a menor ideia o que era ser um biólogo. O biólogo foi uma profissão que eu fui encontrar muitos anos mais tarde, já praticamente quase saindo para a faculdade. Meu pai queria que eu fizesse medicina. Naquela época as profissões de respeito eram direito, medicina e engenharia. Mas como eu vinha de uma família pobre e que tinha muito poucos recursos, eu sabia que a minha decisão de escolha sobre qual universidade eu ia me inscrever, para qual curso, ia decidir, ao final, qual profissão eu ia seguir. Porque nossa família não tinha condições de pagar uma universidade particular. Então, eu, assim, marotamente, eu me inscrevi em biologia na UFMG, porque eu sabia que a UFMG era uma universidade pública que ia me dar as condições para fazer isso. E em relação à medicina, que meu pai tanto queria, eu me inscrevi em universidades privadas que eram muito caras e a gente não tinha condição de fazer. E eu passei na UFMG para biologia e eu fiquei muito feliz com isso. Mas meu pai, não. Meu pai sempre esperou que eu tivesse uma outra profissão. Levou muitos anos para ele compreender a importância e a relevância dessa profissão para a sociedade, porque eu mesma tive muita dificuldade no início de tentar explicar para ele, e aos poucos, na medida que eu fui fortalecendo o meu entendimento, eu consegui passar isso mais para ele. Hoje eu acho que ele respeita e compreende o que me levou a isso. Eu fui uma colecionadora de criança. Eu colecionei figurinhas, eu colecionei conchinhas, eu colecionei sementes. Então eu tinha um pouco desse espírito daquela pessoa que tinha uma curiosidade pela diversidade. E da diversidade, então eu me interessava pelas sutis diferenças entre coisas. E isso eu acho que talvez me trouxe para o lado da biodiversidade. Então eu acabei, de fato, me interessando muito pela parte da conservação e da biodiversidade. Desde muito cedo eu me envolvi na militância pela conservação, no ativismo. Então, eu me lembro que eu fui participar de um congresso em Curitiba, e num desses passeios que a gente faz quando a gente está visitando outras cidades, assim, fui visitar o zoológico e eu me deparei com um lobo-guará dentro de uma gaiola que não permitia a ele ficar em pé em toda a sua extensão, da sua altura. São lobos altos, né, com uma perna muito longa e tal. Aquilo me revoltou e eu fiz um movimento dentro do congresso
que culminou com uma passeata de protesto na porta da prefeitura e exigindo que realmente o prefeito e a cidade fizessem alguma coisa sobre aquele animal. E realmente isso terminou com um compromisso da cidade lá de melhorar as condições de existência daquele animal dentro daquele zoológico naquela cidade. Eu acho que isso despertou em mim esse entendimento de que a gente pode interferir e que a gente pode atuar como indivíduo. E então, desde muito cedo na minha carreira, eu me posicionei assim. Um pouco a militância e o ambientalismo como uma motivação. Eu comecei muito cedo na pesquisa, então eu fiz biologia na UFMG e desde meus primeiros semestres aqui eu comecei já a me interessar pela pesquisa científica e eu comecei a estagiar. Tive uma bolsa de iniciação científica bem pequena, mas que para mim era um mundo, era uma conquista ter aquilo já desde o início aqui na UFMG. E eu trabalhava dentro dessa área que hoje é uma estação ecológica aqui dentro, no campus, e naquela época tinha um lago, e eu trabalhava com os patos que se reproduziam naquele lago. Então eu iniciei a minha carreira de pesquisa com a ornitologia, e eu trabalhava no laboratório de ornitologia aqui com o professor Ney Carnevale, trabalhando com aves, e foi assim que eu tive a minha primeira introdução a essa diversidade de animais e o interesse no comportamento animal. Daí, isso me levou a buscar outras oportunidades de estágio e eu terminei conseguindo um estágio na Amazônia. E fui trabalhar num projeto que se chama Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, que é um dos projetos de mais longo prazo, fazendo monitoramento de floresta lá na Amazônia. E eu fui, inicialmente era para eu passar 6 meses, e eu fui trabalhar como estagiária no projeto fazendo anilhamento de aves. Então, nós trabalhávamos capturando aves do subbosque da floresta, utilizando redes de neblina, e eu trabalhava como uma anilhadora, então a gente capturava esses animais vivos, tomava as medidas, marcava com um anelzinho, com uma anilha, com uma numeração, e soltava o animal de volta para a sua vida lá na natureza. Eu fiz isso durante 8 meses na Amazônia e nesse processo eu fui aprofundando meu entendimento sobre a Amazônia. Eu tinha tido uma formação no Cerrado de Minas Gerais e eu conhecia muito pouco daquela floresta. Desde os primeiros momentos ali, eu fiquei completamente encantada pela floresta amazônica e eu sabia que aquilo ali era uma relação que não ia se acabar ao final do meu estágio. Então, eu comecei a buscar opções de como eu poderia continuar desenvolvendo um trabalho naquela região. E o INPA, que é a instituição onde hoje eu trabalho, é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, naquela época já possuía programas de pós-graduação, mestrado e doutorado em ecologia. E eu, então, eu prestei o exame e eu fui aprovada lá para fazer meu mestrado pelo INPA.